Olá, meu nome é Leonardo da Silva Júnior e eu fui escolhido para apresentar o trabalho da minha equipe, que além de mim é composta por Nielson Juan Pinheiro Rodrigues, Ricardo William Xavier e Teles Mike Alexandre Silva, todos nós estudantes do segundo período do curso de Pedagogia da Faculdade Santíssima Trindade. E tivemos como orientadora a professora Cecília Gabriela Correia Tavares, que é mestra em Educação pela Universidade de Pernambuco. O nosso tema: a evolução da alfabetização e letramento. Diante da oportunidade de fazermos um trabalho dentro da área de ciências humanas, nós sentimos a grande necessidade de compreender o que os estudos sobre alfabetização e letramento inserem dentro das sociedades grafocêntricas. E para isso, faz-se preciso e útil que nós conceituemos ambas perspectivas de ensino, que é o que faremos a seguir. Bom, o nosso resumo, que tem por temática a evolução da alfabetização e letramento, traz como seus objetivos conceituar estes que foram citados acima, bem como descrever a sua evolução ao longo do tempo, até os dias de hoje. Além disso, nós objetivamos promover uma revisão crítica acerca dos pontos que existem em comum e, obviamente, levando em consideração aquilo que há de diferente entre os dois. E para a realização deste resumo, nós optamos por uma metodologia de levantamento bibliográfico, uma vez que na sua construção nós levamos em consideração os materiais e estudos que já existem acerca desta temática. Dentro dos resultados e discussões, nós trazemos a questão da evolução histórica da alfabetização do Brasil. Bom, como nós sabemos, quando o Brasil era apenas uma colônia de Portugal, a nossa educação foi confiada aos padres jesuítas, membros da Companhia de Jesus. E eles cuidaram da educação durante 200 anos, até a sua expulsão do Brasil. Depois disso, a educação cai num período de decadência, vindo apenas a se reestruturar quando começam a surgir os movimentos que pediam a instauração de uma república. Esse período é marcado pelos primeiros métodos de ensino de leitura, que tem como base as abordagens sintéticas e o método analítico. Já o segundo período, ou a segunda fase da alfabetização no Brasil, começa somente em 1890, em São Paulo, que é quando os professores começam a defender a pedagogia, o como se ensina, e também começam a falar sobre os métodos analíticos. Surge uma visão moderna e começa a existir também uma disputa entre aqueles que defendem os métodos analíticos e aqueles que defendiam as tradições sintéticas. A terceira fase do processo de alfabetização do Brasil acontece na década de 1920, que é quando os professores começam a rejeitar os métodos analíticos, que agora passaram a ser obrigatórios na segunda fase do ensino. Esse é um período também em que nascem os métodos ou testes mistos e os testes de ABC, que tinham o objetivo de medir o desempenho dos alunos. Já a quarta fase da alfabetização do Brasil acontece na década de 1980, na qual ainda estava vigente o período do regime militar. Então, por parte popular, começam a surgir movimentos que buscam restaurar a democracia, e o conseguem. Nesse período surge também um movimento ou linha de pensamento que nós conhecemos como construtivismo, cujos principais pensadores, entre outros, são Piaget e Vygotsky, que se opunham àquilo que era defendido pela tradição behaviorista, que temos como alguns dos principais pensadores Ivan Pavlov e Skinner. O que é a alfabetização e a sua perspectiva atual? Bom, atualmente a alfabetização funcional da população é desenvolvida após alguns anos de aprendizagem escolar. Nesse período, os indivíduos desenvolvem a capacidade de fazer um uso consciente da escrita e da leitura. Conson defende que a escrita atravessa a nossa existência das mais variadas maneiras. O termo letramento foi definido como os usos que nós fazemos da escrita na nossa sociedade, isso em meados de 1980.
E esse termo significa bem mais do que saber ler e escrever, mas vai além das letras, das palavras, das frases. Ele faculta ao indivíduo a possibilidade de ler, interpretar, reinterpretar, elaborar e reelaborar o mundo que está ao seu redor. Por fim, nós conseguimos vislumbrar, conseguimos concluir que durante o transcorrer dos anos, tanto a alfabetização quanto o letramento absorveram proporções significativas e eles se aperfeiçoam paulatinamente, tendo como objetivo sempre a aquisição da escrita e da leitura, a compreensão do princípio alfabético e o desenvolvimento das habilidades, como o reconhecimento das sílabas, fonemas e afins.